Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Eu espero que esse cordão aqui não pegue no microfone, porque tá ótimo. Como eu tô trazendo, eu estou assistindo, estou trazendo as resenhas aqui de boys love, dramas e doramas. E eu espero que vocês não estejam enchendo o saco da minha cara falando disso, mas tudo bem. Tô trazendo então mais uma resenha pra vocês. Este não é um BL recente, se eu não me engano deve fazer uns 2, 3 anos. Acho que ele saiu até antes da pandemia. E foi uma indicação que eu tive, que eu vi até nas redes sociais sobre, principalmente no Twitter, falando sobre a história deste BL que vocês já estão vendo aí no título. Então eu vou trazer aqui o meu veredito, a minha opinião sobre Until We Meet Again. Until We Meet Again, ou até assim numa tradução literal, até quando a gente se conhecer novamente, se ver novamente, parte para esse pressuposto aí das várias existências, até puxando um pouquinho aí pro espiritismo e tal, então isso me chamou bastante atenção. A gente então tem a história do Parm e do Dean. O que a história tem a ver, O que eles estão ali, essa cartada inicial pra gente começar a assistir a esse BL. O Parm, ele acaba entrando numa universidade, se eu não me engano, acho que ele tá fazendo economia. Ele entra para uma universidade e é tradicional na Tailândia que você faça parte de um grupo, seja um grupo de arte, um grupo de arquitetura, enfim. No caso, o Parm vai fazer parte de um grupo de culinária. E aí ele vai vivendo a vida dele, só que ele esconde, ou então ele tem um grande segredo. Ele sempre sonha com um casal. Ele sempre tem um sonho muito estranho, onde ele meio que vive a história desse casal, que é o In-Touch e o Corn. A gente vai chegar já nessa situação. E aí o que acontece? Ele sonha muito com essa pessoa, principalmente com o Corn, e ele quer descobrir quem é essa pessoa. E aí em dado momento, quando ele está ali na faculdade fazendo inscrição para participar do grupo de culinária, ele encontra o Dean e ele percebe logo de cara a sua ligação com o Dean. O Dean não percebe logo de cara, não vê o Parm logo de cara, mas posteriormente, quando ele vai tendo esse envolvimento com o Parm, quando eles vão se conhecendo cada vez mais, é aí que eles percebem este grande envolvimento. E aí qual que é então a história, Por que há esse sonho do Parm sonhando com o In-Touch e com o Corn? Vamos descobrir, mais à frente, que o Parm é uma reencarnação do In-Touch. E aí é que a história se desenvolve, porque esse envolvimento que ele tem com o Dean não é um envolvimento à toa, porque o Dean é a reencarnação do Corn. Então eles têm essa ligação de alma gêmea. Só que aí o que acontece? Por que existe esse sonho, Por que o Parm toda hora está sonhando com isso? Até às vezes a gente percebe que são sonhos que são um pouco complicados para o Parm. E por que acontece isso? A gente tem um foco mais específico no Parm inicialmente, para depois a gente conhecer mais a fundo a história do Dean, que também tem esses sonhos com uma menor frequência, vamos dizer assim, pelo menos no contexto todo que a série nos traz. E aí ele tem essa ligação, ele quer saber quem é essa pessoa, porque ele sonha com o In-Touch, sonha também a história toda, e ele quer conhecer essa pessoa, ele quer se aproximar dessa pessoa que ele sonha tanto e que ele tem essa ligação forte. O pano de fundo também da história é que eles têm uma ligação de uma tradição, eu creio que isso seja uma tradição na Tailândia, porque aqui do lado ocidental a gente não tem muito disso, que é a questão do fio vermelho, Eles são ligados por um fio vermelho, que é uma tradição, é um ritual que se você amarrar o fio, uma ponta do fio no seu mindinho e amarrar no mindinho da pessoa que você ama,
cama e fazer o ritual ali, eles acabam se tornando almas gêmeas. Então que eles vão se encontrar em outras vidas. Eu não sei como que a religião na Tailândia, especificamente, os lados ali da religião acreditam em relação à reencarnação, mas a gente puxando para esse lado do espiritismo, né, que eu já falei algumas vezes aqui do canal, a gente entende ali que elas são almas gêmeas, que elas precisam se encontrar em outras vidas, até mesmo para poder resgatar alguma coisa ou resolver um problema. No caso, a gente descobre que o Parm e o Dean acabam se envolvendo nessa encarnação justamente porque eles precisam cumprir uma coisa que não foi terminada lá atrás. E depois a gente vai conhecendo então a história do Korn e do In Touch, né? As histórias, elas vão se misturando, só que elas são de períodos diferentes, né? Eu acho que deve ter ali por volta de 30 anos, 30, 40 anos de uma história para outra, né? Pelo que a gente tem ali da história cronológica. E o Dean, ele fica muito intrigado com isso, né? Por que que ele tem essa ligação tão forte com o Parm? Por que que ele sente essa ligação forte? E qual que é o envolvimento dele e do Parm nessa história, né? Por que que ele sonha tanto com esse Korn e esse In? E aí ele acaba indo atrás, né? Ele acaba investigando, né? Ele pede para um amigo dele que tem o pai na polícia para poder descobrir isso. Ele descobre algumas coisas e aí é que vem o grande ápice ali da história, né? A gente descobre que Korn e In Touch, a gente já descobre isso logo de cara, né? Mas quando o Dean descobre isso, eu acho que é um dos ápices grandes que nós temos ali. Que o Korn e o In, eles acabaram se suicidando naquele ano, né? Eles não puderam ter o relacionamento deles. O relacionamento homossexual deles era um relacionamento proibido pela família. A família não queria, principalmente os pais, né, um do outro não queriam isso. E aí, para eles poderem viver juntos e para poder viver esse amor e não ser interrompido, eles acabam se matando. No caso, o Korn que acaba se matando primeiro, justamente porque ele não queria que o In sofresse, só que o In, vendo a morte do amado, acaba se matando também. Então aí é a grande história, né, que nós temos aí. Temos alguns gatilhos. O próprio estúdio, o Wabi Sabi, que é o responsável pela produção do BL, deixa bem claro, principalmente nos episódios que tem muito disso, que você pode ter gatilhos em relação a suicídio, em relação à violência, em relação até mesmo um assédio. Às vezes tem um pouco disso também, mas é bem de leve. Mas o estúdio deixa muito claro isso no início, né? Que se você for assistir aquele episódio, que você fique atento a esse tipo de gatilho que pode dar em você. Para vocês verem que lá em 2019 a gente já estava falando bastante disso. E claro que nós temos outras histórias, né? A gente tem a história inicial aí do Parm e do Dean, mas nós também temos outras histórias, né? Temos a amiga do Parm, que é a Manao, acho que é assim que fala, que é a parte engraçada ali da história. Também temos o casal secundário Tin e Win, que para quem assistiu, para quem acompanhou, eu falei da série aqui também, eles recentemente apareceram em Cutie Pie, fazendo também um casal lá, mas eles apareceram assim, em 3 episódios, eu acho que foi, e pouquíssimas vezes eles apareceram. Mas eles vão reeditar essa parceria Tin e Win num BL que vai sair pelo estúdio Wabi Sabi, que chama Between Us. Deve sair ainda este ano, mas ainda não há uma data específica. E o mais engraçado ali da história toda, né, que todo mundo acha o Parm muito fofo, porque o Parm, ele faz sobremesas, né, ele tenta ser um grande culinarista, que a gente fala, cozinheiro, enfim. Ele quer muito trabalhar com isso, ele quer muito seguir isso. Ele queria fazer uma faculdade específica, mas aí ele acabou tendo que fazer faculdade de economia por não achar a faculdade que ele queria. E todo mundo acha o Parm fofinho e tal. E isso pro Dean, né, é o fim da picada, porque aí na hora que o Dean começa, que o Dean já tá em cima ali, que já tá querendo o Parm, as pessoas ficam em cima de ai Parm que não sei o que, ai Parm que não sei o que. Temos partes engraçadas ali porque o Parm não quer se entregar logo de cara pro Dean, mas ele não resiste, né? O homão tá ali do lado dele, o Parm tá aqui, o Dean tá lá em cima, né? E ele não quer se entregar, ele tá se fazendo de difícil, né? Que não pode, que isso e aquilo outro, mas ele acaba se entregando, né? E depois eles acabam até tirando muito sarro disso. Quando os dois acabam, né, indo pros finalmente, aí vem os amigos tirarem sarro, que vocês foram lá e vocês fizeram, que não sei o que e tal. A gente tem muito censura em relação ao beijo, né?
ainda quero um dia. Tudo bem que tem alguns BLs aí que o beijo, né, pelo amor de Deus, é quase um desentupidor de pia. Há o grande problema aí em Until We Meet Again, que é justamente o beijo, né? O beijo ele não se desenvolve. Até tem essa questão das cenas ali que eles estão, né, indo pros finalmente, que vai rolar ali o sexo, né, que vai rolar e tal. Mas a cena logo é cortada, mas o beijo em si é uma coisa que pra mim me ferra bastante na questão dos BLs. Eu gosto de beijo que tenha vontade, precisa ter vontade ali, mas isso ainda é uma coisa que é bem censurada, né? Meus parâmetros em relação a Until We Meet Again. Eu adorei a história, se tornou um dos BLs favoritos, justamente por abordar essa questão até interessante que o espiritismo fala em relação ao suicídio, né? Você tirar a sua própria vida. Fiquem atentos, tá? Em relação a esse gatilho que eu tô falando aqui no vídeo. Tem algumas coisas um pouco exageradas ali que eu senti, essa questão própria do Parme toda hora sonhar e chorar por causa disso. Isso não é uma coisa que acontece tão frequentemente. Tudo bem que eu não sei como que é as pessoas que têm muita mediunidade em ficar lembrando dessas coisas ou ficar sonhando com essas coisas. Só que eu achei que deu uma leve forçada nisso, mas não tira o brilho do BL. É uma história muito legal, muito interessante. Tem que ficar atento a esses gatilhos se vocês são um pouco fracos em relação a isso. Mas no todo, a história é muito boa e nós temos plots incríveis. Se não me engano, acho que tem 2 plots ali. Quando você descobre um, você tem quase certeza que o outro vai acontecer. Eu não vou dar spoiler pra quem ainda não assistiu, mas quando você chega à parte do primeiro plot que acontece, né, a virada ali de chave, você tem certeza que a outra virada de chave vai acontecer e ela realmente acontece. E os 2 atores, eles já fizeram outras parcerias de BL, eu não sabia, fiquei sabendo depois, que eles fizeram Close Friend, se eu não me engano, e eu acho que agora eles fizeram novamente essa parceria em Close Friend 2. Se vocês quiserem, eu vou buscar assistir a Close Friend e depois eu falo aqui pra vocês. Mas Until We Meet Again se tornou sim um dos BLs favoritos de toda essa remessa que eu já assisti até agora, porque eu gostei bastante da história. É uma história que me comoveu, me emocionei, tenho que confessar a vocês que me emocionei, tanto quanto me emocionei com He's Coming to Me, porque essas histórias me pegam, gente. Olha, essas histórias de que vai pra parte de espiritismo, né, de teoria espiritual, essas coisas, são coisas que me pegam profundamente. Eu gostei muito. Você já assistiu a Until We Meet Again? Comenta aqui embaixo pra eu saber se você já assistiu, o que você achou. Deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e ative as notificações. E o avião tá participando do finalzinho desse vídeo, mas é isso mesmo, tá, gente? Ok, pessoal, até a próxima semana. Tchau pra vocês.